Olá, seja bem-vindo ao canal oficial do YouTube da Comunidade Católica Shalom. Meu nome é Francis Farias e hoje nessa pregação, nós vamos falar sobre a intimidade com Deus através da palavra. Vamos começar rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre algo que é fundamental. Uma das características do amor de Deus é que o amor de Deus se comunica conosco. Deus que vive no céu, Deus que vive na eternidade, ele decidiu falar conosco, os homens. E ele o fez através de muitas maneiras. Mas uma maneira privilegiada que Deus nos deu foi a palavra de Deus. São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, aquele homem que conseguiu reunir todos aqueles livros e aprendendo e auxiliado pelo Espírito Santo, fez a primeira grande tradução da Bíblia ao latim e assim deu acesso a muitas pessoas a conhecerem ainda mais a palavra de Deus. Ele dizia uma coisa que é muito importante. Ele dizia: conhecer a palavra de Deus é conhecer a Cristo. E não conhecer a palavra de Deus é ignorar a Cristo. Assim de importante é a palavra de Deus. Deus se comunica conosco. E nós podemos nos aproximar da palavra de Deus para conhecê-la. Outra característica da palavra de Deus é que ela não é simplesmente informativa, no sentido de que nós vamos saber algumas coisas a mais, nós vamos saber algumas coisas que aconteceram. Não. Ela é uma palavra viva e ela é performativa, como dizia o Papa Bento XVI. O que quer dizer performativa? Ela vai nos moldando, ela vai nos transformando, ela vai fazendo que dia após dia nós possamos ser mais parecidos com ela e, portanto, mais parecidos com Cristo. Santo Agostinho disse algo sobre a Bíblia. Ele disse: se por um desastre, uma catástrofe, sumissem todos os exemplares da Bíblia e sobrasse apenas um exemplar, e deste exemplar todas as páginas não pudessem ser lidas, mas somente um trecho pudesse ser lido, e esse trecho fosse Deus é amor, que é da carta de São João, assim toda a palavra estaria segura. Olha só que belo. O que Santo Agostinho está dizendo? Que a palavra de Deus se resume em Deus é amor. E ele diz que, porque Deus é amor, as pessoas simples, as pessoas sem muito estudo, as pessoas sem cultura, podem aproximar-se dela e encontrar ali resposta aos seus anseios, consolo, luz. Em uma palavra, vida. A palavra de Deus é vida para as nossas vidas. No Evangelho de São João, logo no início, no prólogo, ele vai dizer: e a palavra de Deus existia desde o princípio, e a palavra de Deus se fez carne, ou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, que no seio da Santíssima Virgem Maria desposou a nossa carne, se fez carne, para quê? Para que essa palavra de Deus pudesse, com o nosso corpo humano, expressar-se. A palavra de Deus é um dom para ser vivido, é um dom para ser acolhido e um dom para ser doado, através da nossa vida, através dos nossos corpos, através dos nossos atos. Maria, ela gerou a palavra de Deus no seu ventre,
a bem-aventurada, cheia de graça. Nós não vamos gerar no nosso ventre Jesus, porque Jesus já veio. Jesus já se encarnou, morreu e ressuscitou. Porém, ainda hoje, Deus nos chama a, com a nossa vida, transbordar Jesus. Acolhendo a palavra de Deus, deixando que ela nos transforme de dentro para fora, nós podemos ser outros Cristos para o mundo de hoje, através dos nossos atos, através do nosso agir em conformidade com o ser de Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, a igreja e o próprio Deus nos convidam a aproximar-nos da palavra de Deus com muita piedade e com ouvidos abertos, com ouvidos de discípulo. E para que nós possamos verdadeiramente viver a palavra de Deus, necessitamos do dom do Espírito. Porque quem ajuda a interpretar a palavra de Deus é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de compreender. Nós vamos ler, nós vamos entender o que se diz, mas nós não vamos compreender o sentido mais profundo. O Espírito Santo de Deus e o magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? Jesus instituiu a sua santa igreja e ele deu a Pedro o poder das chaves. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. E Pedro, junto com os apóstolos unidos a Pedro, eles são na terra este intérprete do que Deus deseja nos falar. Porque vamos convir, né? Seria muito difícil se fosse algo muito... Cada um vai interpretar a sua maneira. Deus nos concedeu a graça de que existe a igreja e a hierarquia. O que significa hierarquia? A ordem sagrada. O Papa e os senhores bispos, que juntos, dentro do corpo da igreja, têm essa missão de interpretar como Deus nos manda, como Deus nos pede, como Deus diz a palavra de Deus. Então nós temos o Espírito Santo e o magistério da igreja que nos ajudam a ler a palavra de Deus e a compreender a palavra de Deus como Deus deseja. E onde é que nós podemos nos aproximar da palavra de Deus? Na Sagrada Liturgia, na Santa Missa. Você sabia que existe um evangelho para cada dia e este evangelho quer ser luz para a tua vida? Como é que você tem participado da Santa Missa? Você tem conseguido prestar atenção nas leituras? Você tem clamado o Espírito Santo de Deus para que você consiga viver bem este momento da liturgia da palavra? Santo Agostinho nos diz que Deus está presente tanto na Eucaristia como na palavra. Ou seja, o mesmo Deus que se dá a nós na Eucaristia é o mesmo Deus que se dá a nós através da sua palavra. Como é que você tem vivido isso? Você necessita de renovação? Se sim, basta clamar o Santo Espírito de Deus. E Deus também nos dá a oportunidade de aproximarmos da palavra também na nossa oração, no nosso estudo da palavra, estudo bíblico, através do método da Léxio Divina, dessa leitura orante da palavra de Deus. Como é que você tem se aproximado da palavra de Deus no seu dia a dia? Você tem conseguido viver a sua Léxio Divina todos os dias? Está sendo difícil para você? E como é que você gostaria que fosse? É muito interessante que Deus não só nos mostra as coisas belas e grandes, mas Ele nos concede o dom de viver. E para viver as coisas belas e grandes, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar. Jesus Cristo diz ainda no Evangelho de São João: quem me ama, guarda a minha palavra. E aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Olha só que bela promessa. Se nós amamos a Jesus, guardamos a sua palavra, vivemos a sua palavra. Diz a palavra de Deus, Maria guardava tudo
em seu coração e meditá-la. Assim Deus deseja que nós guardemos a sua palavra no nosso coração e a meditemos. E a coloquemos em prática no nosso dia a dia. Por isso, queria dar uma dica bem pequenininha, mas muito importante da Lexio Divina, da leitura orante da palavra. Quando você rezar com a palavra do dia, escreva um rema. O que significa rema? Aquele resumo, aquela frase que vai te guiar. O que é que essa palavra de Deus está me dizendo e como eu vou responder essa palavra de Deus? Por exemplo, pode ser: eu preciso aproximar-me mais de Jesus na palavra neste dia. Ou, por exemplo, a palavra desse dia me convida a perdoar. Eu preciso perdoar tal pessoa. Ou a palavra de Deus me convida a ser mais paciente. Eu preciso ser mais paciente. Meus queridos irmãos, aproximando-nos do Senhor através da sua palavra, nós vamos descobrir um modo novo de viver. Não segundo a nossa carne, não segundo o que nós pensamos, mas segundo o que Deus pensa. Porque a palavra de Deus tem o poder de nos libertar do nosso egoísmo, dos nossos pecados e dos nossos achismos. Muitas vezes a gente pensa muita coisa, mas é importante a gente saber o que Deus quer de nós, o que Deus pensa de nós e como Deus vê a situação que nós estamos. Muito obrigado. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, ela que é cheia de graça e cheia da palavra de Deus e deu a luz ao Verbo de Deus, que interceda por nós, para que, aproximando-nos da palavra de Deus, nós possamos ser mais parecidos com o nosso Mestre. Ele quer fazer morada em nós e, para isso, nós precisamos guardar a sua palavra. Vamos lá? Rezar esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no nosso canal oficial do YouTube. Te convido a conhecer mais do conteúdo que nós temos. Todos os dias nós temos a Santa Missa, nós temos a Liturgia das Horas, o estudo bíblico, pregações e muito mais, para que nós possamos conhecer e amar mais a Jesus e aos nossos irmãos. Shalom!